Apoio Cultural Millennium, Centro de Línguas das Faculdades Trilógicas. Instituto de Ciência e Tecnologia Kepp e Pacheco, mantenedor das Faculdades Trilógicas Kepp e Pacheco e Nossa Senhora de Todos os Povos. Livraria Próton. Olá, telespectadores do programa sobre a ciência trilógica. Nós gostamos muito de conversar com os senhores porque essa ciência, trilogia analítica, ela é a ciência da inovação. É uma ciência que é ciência, ao mesmo tempo é filosofia e ao mesmo tempo é teologia, e são as três, ou todos os campos caminhando juntos. E essa inovação, ao mesmo tempo que inova, porque desinverte a visão do ser humano, que está invertida, e os valores que estão invertidos, ao mesmo tempo essa ciência restaura, resgata tudo de bonito que a humanidade já produziu. Porque no nosso passado existem muitas pessoas, muitos seres humanos, heróis, artistas, cientistas, pessoas comuns do povo, pessoas boas, que já, muitos missionários, né, também, que deram uma contribuição para a humanidade formidável, e o que eles realizaram é tudo o que de mais importante que resta sob as cinzas desse tempo muito negro que se colocou na Terra ultimamente. É como aquele vulcão, né, lá de La Palma, que solta fumaça e as cinzas se formam e cobre tudo com aquelas cinzas. E parece que isso aconteceu no século XX com alguns cientistas e pensadores meio anticristo. Mas nós estamos trabalhando para descobrir tudo isso, para restaurar e também para inovando, né, na tecnologia, na psicanálise, na própria espiritualidade, na pedagogia. Nós estamos inovando. Então eu acho que vocês vão gostar sim de fazer os nossos cursos, fazer terapia trilógica, porque vocês vão ter um bom benefício, né? Vão se encantar. Porque acho que dentro do interior de cada um, né, Dr. Kepp? Dentro do interior de cada ser humano, ele tem esses princípios. Nós temos já de nascimento essas leis divinas, naturais, que repugnam o que é feio, o que é doente e que se satisfazem com a beleza, com a verdade mesmo e com a bondade, evidentemente, né? Então é uma ciência que está de acordo com a estrutura original do ser humano. E, Cláudia, a questão é que, em geral, a ciência foi invertida e também a própria filosofia de vida é invertida. Então, a gente pode, assim, de repente, dizer dos grandes erros que os chamados cientistas fizeram. Por exemplo, essa questão do ser humano, dele ter vindo das cavernas, dele ter vindo, né, assim, de povos primitivos, e pouco a pouco foi evoluindo, evolucionismo, né? Isso é totalmente errado. Até ensinar para as crianças que o avô dele, o bisavô, foi macaco. Até é engraçado. E as crianças riem disso porque é uma coisa tão absurda, né? Não é mais fácil para Deus já criar o ser humano do que mudando coisas. Bom, esse é um grande erro. Um outro grande erro da ciência, qual foi? A questão da física, né? De achar que o movimento, quanto mais rápido de fora, mais energia tem. Mas é totalmente errado. A energia, a
a força vem de dentro da pessoa. Então, você não quer falar um pouco Sim, de senhor. Galileu, do Newton? Newton, gente, é totalmente errado. Então, tudo na física já começou invertido já lá na Grécia Antiga, com essa ideia do átomo, de achar que o átomo era um pedaço de matéria indivisível, que seria o bloco de construção de todo o universo. E depois disso, muito depois, veio Galileu e Newton, que introduziram a ideia de que a energia é aquela massa em movimento. Só que, como o Dr. Kepp mostra nos livros de nova física que ele desenvolveu, tanto a massa como o movimento são elementos secundários e ambos vêm da energia do espaço, o magnetismo que existe no ambiente. Então, tanto a massa como a energia, como o movimento são consequentes, não são causa da energia. Eles já são consequência da energia. E toda a física foi desenvolvida, invertida por causa disso. Tudo para a física é massa ou movimento, massa ou movimento. Todos os parâmetros em física são definidos em função disso. Então é uma ciência invertida, que está levando a gente a destruir o planeta. Por exemplo, quando a gente acha que a energia vem da matéria, o que você vai pensar? Você vai pensar que você tem que consumir o mundo material para ter energia. Porque a civilização precisa cada vez mais de energia para se desenvolver, só que está tirando do lugar errado, então está destruindo a natureza. Isso é a consequência dessa inversão. Então, eu falo muito do Albert Einstein, né? Até já saíram vários artigos defendendo o Albert Einstein. A gente não fala como uma intriga, a gente fala dele no erro que ele cometeu, é claro. E qual foi, né, o erro do Albert Einstein? Então, a gente podendo ver o seguinte, ele coloca massa, né, dependente da energia, assim, no tempo e no espaço. A velocidade da luz. Na velocidade da luz, né? Ao quadrado, né? Isso. Ao quadrado, seja lá o que for, uma velocidade maior, está provado que isso não vira nada de massa, né? Então eu gostaria só de fazer um comentário com relação a isso que o senhor está falando, Dr. Kepp, porque a diferença fundamental, a correção que o senhor faz no pensamento de Einstein, você não precisa ter uma massa que viaje na velocidade da luz para se transformar em energia. Na verdade, a própria massa, ela é energia. E o Einstein dizia que quando ela chega na velocidade da luz, o tempo parava, a gente sai do tempo. Só que aí o senhor corrige e diz, para uma pessoa sair do tempo, para uma massa sair do tempo, ela tem que aumentar a vibração interna da energia dela. Ela tem energia, se essa vibração aumentar, ela não precisa estar em movimento, mas se essa energia aumentar, a gente se destaca do tempo. E isso é uma característica que o ser humano tem, através da mente dele, né? E a minha fórmula para corrigir o Einstein é essa, é que a massa, vamos dizer, veio da energia escalar no tempo e no espaço. Isso, a ressonância da energia escalar no tempo e no espaço, exatamente. É uma ressonância. Por isso que a gente tem que sair da questão da energética elétrica ou de qualquer outro elemento e pegar a ressonância certa, que é a magnética. Aí, todo problema que está aí é corrigido, né? Sim, senhor. Questão de insetos, a questão das plantas. Então, em qualquer lugar que vá com a ressonância... Olha, até posso falar do motor aí, desse ventilador, que é o elemento que nós fizemos para trazer, né, a energia magnética para nós. Então, muitas vezes a pessoa, com esse simples ventilador, melhora a respiração, melhora, né, vamos dizer,
a massa que nós temos. Então, a questão do magnetismo é uma questão fundamental, porque nós somos seres magnéticos, né? Isso. Nós somos seres energéticos. Muitos acham que a gente é um pedacinho de Deus, não é não. Isso é panteísmo, né? Viu, doutor Kepp, aquele Michel Rocard? Fala. Ele foi o primeiro-ministro da França. O pai dele era físico da Academia da França e quando ele se aposentou, ele publicou um livro falando O Homem Magnético, mostrando lá uma série de experimentos científicos como o ser humano é magnético. E que ele não tinha coragem de falar isso enquanto ele foi ativo na Academia Francesa, né? Ele disse que se ele fizesse isso, ele seria tão punido, execrado, que ele mas que antes de morrer ele fazia questão de revelar as conclusões dele e enfrentar a comunidade científica da França. Olha só, hein? Mas o que eu acho também uma piada é piada. Até hoje estão aí as mídias, né? Ai, mídia, achando que a gente um dia vai provar que existe gente fora da Terra. E todos nós viemos, né? Nós tataravós lá de fora. Adão e Eva não foi criado assim, vamos dizer, no paraíso lá, peladinho lá, comendo fruta. Isso é uma figura assim apenas bíblica. Aliás, Dr. Kepp, na minha opinião, eu acho que essa teoria darwinística do evolucionismo é uma forma de inconscientizar a verdadeira natureza humana, porque nós viemos das estrelas, nós não viemos do macaco, das amebas. Então, quando a gente acredita numa teoria falaciosa como essa, a gente esquece o nosso passado e não pergunta sobre ele, né? Então, a gente é muito enganado com essas ideias. Nós viemos lá das estrelas, né? Não das cavernas. Até hoje, quando ensinam isso para a criança, é uma piada, né? A criança fica como? Então, quando fala a religião, a gente caiu por causa do pecado original, então a gente era perfeito. Não era um gorila que depois brigou com outro gorila. Orangotango que virou gorila. Que depois... É como o senhor diz, né? A gente está indo de mal a pior e a gente é capaz de se transformar em macaco, né? A gente não está indo não está vindo do macaco para o ser humano, está indo do ser humano para o macaco. Muitos assim no deserto, né? Assim nas florestas, eles se tornam meio capivaras, né? porque deixam, né, a situação assim humana. Então é possível cair para baixo, né? Quer dizer, cair numa atitude instintiva. Então esse é o mérito do Freud, né? Que ele mostrava que tanto o id como o superego é que leva à doença. O que é o id, né? É quando o indivíduo desce muito nos instintos, quando ele dá mais ênfase à vida instintiva e não é o que todo mundo procura, o que, né? Comida, sexo, o que mais, né? De dinheiro. Instinto. Dinheiro. Na medicina, Dr. Kepp, a gente vê os pacientes que são muito materialistas, muito sensorialistas, vivem atrás dos médicos, cirurgias, medicamentos, comidas, eles adoecem muito mais. E aqueles que têm já uma ligação mais com o divino, com o espiritual, eles não se preocupam tanto com essas coisas e têm uma saúde melhor, uma recuperação melhor também quando adoecem. Então, estamos agora num plano muito horizontal, como o senhor fala. Nos falta o eixo vertical.
da vida transcendental, da vida psíquica, da vida emocional. Nós éramos assim, mais ou menos como anjos, né? Porque a criança não é um ser humano assim lindo, né? Bonito. Então ainda guarda o angelismo que tinha, né? Na civilização passada. Então nós éramos como praticamente semi-anjos, em contato até com Deus. Bom, isso é teologia, né? Então, o que aconteceu é que a gente rejeitou essa condição. Então, vai ser o quê? É isso que nós somos, né? Seres frustrados, desesperados, fazendo leis erradas. Aí o nosso advogado pode falar que a maior parte, pelo menos na minha ideia, das leis feitas, né, no direito são contra a humanidade. Por isso que eu escrevi um livro chamado A Patologia do Poder. Ele está por aí, quer mostrar? É esse livro aqui, Libertação dos Povos, A Patologia do Poder. Já foi escrito nos anos 80, lá nos Estados Unidos, para alertar sobre essa questão das leis, da sociedade, do problema da patologia do poder. Agora, é claro que hoje, principalmente, a gente vê que as leis não já cumprem mais a sua função, porque ela deixou a ética de lado, né? A ética é aquilo que é divino, né? Então, hoje a lei ela não tem mais a preocupação com a ética, ela tem a preocupação em defender interesses, em defender vontades, e não o que é certo, o que é justo. Então, se afastou do que é divino. Então, a gente tem problemas agora muito claros na questão médica, né? A bioética. Então, hoje a lei permite praticamente o ser humano fazer o que ele quer e não o que ele deve. Então, existe um fato interessante, né? Que o ser humano ele quer viver mais a vida instintiva, né? Alimento, droga, sexo, assim, vamos dizer, uma liberdade para ser até meio capivara, meio animal, né? De maneira que isso a criança é levada, né, da vida assim mais angelical para uma vida animal, para uma vida contra a natureza. E é por isso que os grandes assassinos, os grandes ladrões, etc., são feitos com o tempo, em contato com a vida social. E aí entra a questão da mídia, né? A gente abre a mídia, só notícia assim, fúnebre, notícia terrível. Isso, aquilo está matando, está interessante. Então, aqui no Brasil, né, a gente vê que por que as principais mídias só fixam no Bolsonaro? Meu Deus, por que não fala de todos os outros? Os outros não têm muita coisa interessante para falar que o grande, praticamente, o grande presidente é o Bolsonaro. É claro que ele, vamos dizer, ele é o presidente atual, mas anterior, o Lula, e aquela moça que... Dilma. Dilma, A Dilma. né? Sim, a Dilma. Também foi presidente. E anteriormente, né? O Michel Temer, a Dilma, o Lula, Fernando Henrique Cardoso. Então, é uma ideia fixa que geralmente a mídia não pode seguir assim uma coisa unilateral, porque aí não fala a verdade. É como a ciência.
se, por exemplo, a ciência toma as dores só de um tipo de estudo, de um tipo de orientação, ela não é mais ciência. Então, nós temos aqui um jornalista, o Ortiz de Camargo Neto. Ele trabalhou na Folha de São Paulo. E lá, o que ele fala, teria que escrever um artigo, né, por semana, uma coisa assim. E o senhor foi despachado, né, lá da Folha. O senhor quer falar alguma coisa da mídia? Sim, é o seguinte, antigamente, no meu tempo que eu trabalhei lá, ainda o repórter saía até a rua para fazer uma reportagem, ver o que acontecia para passar para o povo, né? Mas quando a matéria não contentava assim a linha editorial do jornal, a matéria era censurada, não saía. E então o povo fica privado da informação, né? Agora, a função da mídia, Dr. Kepp, é a pessoa, o jornalista, falar o que acontece. Ele tem que... É uma profissão difícil. Você tem que ver os fatos que estão acontecendo e saber transmitir para os outros ainda. Mas hoje a mídia faz assim um trabalho político, né? Então, a favor de uma pessoa, a favor de um candidato, a favor de uma linha política, fica defendendo aquela linha e atacando a outra, como se a outra só tivesse erro e a outra só tivesse... O que eu acho interessante é um fato que geralmente o pessoal não tem assim muita ideia. Eu acho o seguinte, que, por exemplo, a vida espiritual, né, que praticamente foi Jesus Cristo que trouxe, e também antes foram os judeus, né, através de Moisés, né, que trouxe os mandamentos, né, que até hoje são usados, né, os mandamentos, assim, amar a Deus sobre todas as coisas, todos aqueles dados, né, que ele trouxe nos 10 ou 12 leis assim fundamentais para ter uma vida boa. Então, o que acontece atualmente, né, é que o pessoal não tem assim vamos dizer, uma orientação assim em geral da vida psicológica, espiritual, que a vida espiritual não é para fazer grupos assim, organizações, que essas organizações, então, né, sejam sociais. Então, quando uma organização assim, espiritual é social, perde o valor, porque acima a espiritualidade tem que existir em todas as organizações materiais. E vamos dizer, a igreja, né, aprisionou vamos dizer, Jesus Cristo, Moisés, para eles, assim. Mas Moisés, Jesus Cristo, e também outros, né, quem fundou o islamismo, né, é algo assim espiritual acima, que não pode se transformar em uma questão assim social. É por isso que chegamos à Inquisição, que foi terrível, né, dando poder, por exemplo, a bispos religiosos a serem praticamente assim prefeitos e deputados, tudo mais. Então eles tentavam pôr o povo dentro, né, das leis deles. Então, se uma igreja dizia uma coisa, a outra, então sempre havia briga. Então, a espiritualidade é algo que pertence ao universo em geral e não uma organização
assim, vamos dizer, social, porque é superior, né? E pertence a todos os povos e todas as religiões e o mundo todo, até fora, né, do nosso planeta. Está na hora? Está. Então, Até. até. O que há por trás de um ventilador Cap Motor? Tecnologia mundialmente premiada. Capta e transmite a energia do magnetismo. Neutraliza ondas prejudiciais que nos cercam. Harmoniza o ambiente. Fortalece o sistema imunológico. Por isso, quando ouvir falar de Cap Motor, você pode acreditar. Ventilador de mesa Art Deco, saúde e bem-estar. Entre no mundo da consciência. Proton Editora. Mais de 44 anos publicando os livros de Norberto Kepp, psicanalista e cientista brasileiro, o mais original escritor contemporâneo do mundo, segundo o Centro de Pesquisa Científica Nacional da França. A cura para as doenças psíquicas, orgânicas e sociais. As descobertas da nova física e a tecnologia inovadora, premiada internacionalmente. A verdadeira espiritualidade. A desinversão do ser humano e da sociedade. Livros de ciência, filosofia e espiritualidade em 9 idiomas. Proton Editora. Abrindo as portas para um novo mundo.